Bem, semana passada nós havíamos deixado para vocês uma tarefa. Qual foi a tarefa? Que é ler o resumo teórico. Como eu sei que todos vocês fizeram, então agora eu vou chamar cada um de vocês e perguntar certas coisas a respeito, tá? Ok? Tudo bem? Não vou fazer essa safadeza com vocês. Se eu fizesse, eu teria que avisar antes, pelo menos para vocês se prepararem, porque a gente fala para o povo assim, vocês leiam em casa, vocês leiam, mas ninguém lê. Né? O espírita ele é muito interessado em estudar, desde que alguém explique as coisas para ele. E ele não tem trabalho. Quando você dá o trabalhinho de fazer uma leitura, e aí complica. Agora, será sempre bom que a gente tenha o interesse de pesquisar, porque isso nos facilitará, primeiro, o entendimento do texto antes. E quando a sua mente já está familiarizada com ele, o que acontece é que você depois fica mais aberto para conectar ideias. Quando você está pela primeira vez ouvindo aquilo, ao mesmo tempo que você tem que ouvir o conteúdo, você tem que ficar pensando, mas e aquilo? É uma coisa que você tem que fazer simultaneamente, aí é mais complicado. E só depois que você vai embora, às vezes, é que vem uma dúvida. Ah, mas, puxa, e agora? Hein? Por que eu não perguntei isso na hora? É porque você não teve tempo ainda de pôr as ideias em ordem. Por isso que a leitura anterior ajuda. Quando a gente vai depois fazer essa leitura, fica mais fácil de você conectar, fazer as junções lógicas dentro da nossa capacidade racional. Então nós vamos fazer uma leitura, você em casa pode acompanhá-la, porque é uma síntese desses diversos números de questões que Kardec submete aos espíritos, falando sobre a emancipação da alma, que é o capítulo 8º, na segunda parte, pergunta 400. Começa lá e vai até a 454. E a 455, Kardec então faz esse resumo. Nós vamos começar a lê-lo, e na medida em que alguém tem alguma dúvida, pedimos que levante a mão, se tem alguma pergunta, para que a gente possa ouvir a dúvida da pessoa e tentar, atender a curiosidade. O título é Resumo Teórico do Sonambulismo, do Êxtase e da Segunda Vista. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e são independentes de toda causa exterior conhecida. Não há uma causa exterior, eles acontecem normalmente. Todavia, em certas pessoas dotadas de uma organização especial, os fenômenos do sonambulismo podem ser provocados artificialmente pela ação de um agente magnético. Então, alguma coisa de fora pode induzir uma pessoa que tenha essas características já desenvolvidas a que ela entre num estado de sonambulismo, que é diferente, portanto, daquele que acontece naturalmente. O estado designado sob o nome de sonambulismo magnético não é diferente do sonambulismo natural, a não ser porque um é provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório, que ninguém sonha pôr em dúvida. Malgrado a maravilha dos fenômenos que apresenta. Que tem, pois, de mais extraordinário ou de mais irracional, o sonambulismo magnético, por ser produzido artificialmente como tantas outras coisas? Ora, qual que é o problema? O sonambulismo natural é uma coisa tão exuberante. Qual o problema? Se é natural ou se é provocado por um agente externo? Os charlatães, costuma-se dizer, o têm explorado. Têm explorado esse fenômeno sonambúlico
E Kardec responde: razão a mais para não deixar o sonambulismo em suas mãos, pela ignorância, pela falta de estudo, pela falta de aprofundamento a respeito do que causa, de como são os fenômenos. Quando a ciência tiver se apropriado dele, o charlatanismo terá bem menos crédito sobre as massas. Todavia, até lá, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, ele acontece, as pessoas sentem, as pessoas têm as reações biológicas produzidas nesses estados, isto é um fato, e contra um fato não existe raciocínio possível, ele se propaga, apesar da má vontade de alguns, em que pese muitos não quererem que isso aconteça. E isso dentro da própria ciência, porque na ciência muitas vezes as pessoas não querem saber de estudar essas coisas. Alguns dos obstáculos mais complexos vêm de pessoas cujo raciocínio não os permite raciocinar na área não material da vida. É interessante isto. Quando o raciocínio bloqueia o raciocínio por preconceitos, por prejuízos, e a pessoa então, que foi modelada por um determinado caminho, nega a ela própria a possibilidade de estudá-lo. Kardec está falando isso. Essa má vontade de muitos acontece dentro da própria ciência. Mas é na própria ciência onde o sonambulismo entra por uma multidão de pequenas portas, em lugar de passar por uma grande. Quando esses estudos estiverem em plenitude, será preciso então conceder-lhe direito de cidadania. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno psicológico. É uma luz derramada sobre a psicologia. O fenômeno psicológico é um evento, uma circunstância. Mas o sonambulismo vai além disto. Ele leva em um clarão, ele leva uma iluminação àquilo que a psicologia até então não tinha como explicar. Continua o texto a dizer: é aí que se pode estudar a alma no sonambulismo. Porque aí a alma se mostra totalmente como ela é. Ora, um dos fenômenos pelos quais ela se caracteriza é a clarividência, independente dos órgãos ordinários da visão. Clarividência independente dos órgãos ordinários da visão. Ou seja, a alma enxerga e não depende dos olhos. E isso o sonambulismo mostra. São fenômenos que podem ser constatados em inúmeros casos. Os que contestam esse fato, diz o texto, se apoiam em que o sonâmbulo não vê sempre e à vontade do experimentador, como com os olhos. Seria de admirar que os meios, sendo diferentes, os efeitos não sejam mais os mesmos? É racional exigir efeitos idênticos quando o instrumento não existe mais?
A alma tem suas propriedades como o olho tem as suas. É necessário julgá-las por elas mesmas, e não por analogia. Quando vocês estudam o sonambulismo, vão perceber que existe o fenômeno que ajuda na magnetização do sonâmbulo, e que fala para ele, veja, vai em tal lugar, ou ajude a descobrir isto ou aquilo. Então, alguns dizem que a vontade do experimentador pode fazer com que o sonâmbulo não veja por ele, veja pelos olhos, ou veja pela indução mental de outrem. Agora, também há circunstâncias em que o sonâmbulo diz que não está enxergando, que não está vendo. Mas o fato de isso estar assim, ou de ele estar dizendo isso, não quer dizer que o fenômeno não exista. E de que não se deva explicar por outros caminhos, por outras formas. Diferente daquela que os céticos alegam como a única explicação plausível. O que Kardec está realçando aqui é que quando as pessoas estudam coisas de naturezas diferentes, elas não podem usar métodos idênticos. Você não consegue analisar as questões do espírito usando a balança que pesa o corpo. E alguns se opõem exatamente com esses argumentos. O argumento de que a lei da ciência não constatou. Como que não constatou? Que lei que você usou? Usei as leis da vida material, as leis físicas. Sim. Mas você está tratando de uma coisa física ou de uma coisa de uma natureza diferente desta que a física trata? Então, se você está tratando de coisa que é diferente, a técnica de abordar isto tem que ser diferente, tem que ser outra. E é por isso que ele está falando que a alma tem propriedades que são diferentes do olho. Como que é a capacidade de enxergar que a alma possui? É diferente. E o estudo dela não pode ser com os aparelhos que os médicos oftalmologistas utilizam para analisar o globo ocular. A causa da clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural é identicamente a mesma. É um atributo da alma. Seja no sonambulismo provocado, seja no sonambulismo espontâneo, a alma está vendo. É a alma que enxerga, não é o corpo. Uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que está em nós e que não tem limites, senão aqueles limites assinalados pela própria alma, ou assinalados à própria alma. Cada alma tem uma capacidade de sintonia, está num padrão vibratório. Ela poderá ver as coisas que estão naquela dimensão, mas não pode ver outras que estão acima. Ou seja, a alma enxerga, mas ela não enxerga tudo. Há limites, seja para que ela enxergue planos superiores, quando ela não está nessa condição, seja para que ela enxergue o mesmo plano em que ela está. No mesmo mundo físico dela, onde ela está. Se ela está com um bloqueio mental que impede que ela veja. Se ela está com ideias fixas que criam imagens na sua mente que são diferentes da verdade. Ela não enxergará a verdade. Existem inúmeros exemplos de espíritos que se comunicam em reuniões mediúnicas achando que eles estão ainda na Idade Média. Eles veem os cavalos, as roupas, as cidades, as imagens, como se eles estivessem ainda naquele tempo.
Mas o que eles estão vendo não é pela visão do espírito, a visão da alma, a realidade. Porque você poderia pensar, mas se ele já morreu e a alma dele está do lado de lá, e Kardec disse que é a alma que vê, como é que eles não estão vendo? É exatamente o que Kardec está explicando. A alma vê nos limites assinalados a ela própria. Que limites são esses? O limite da evolução pessoal. Ela não pode ver coisas que estão acima desse nível. E também o limite da sua acuidade mental no processo da identificação. Há pessoas que não querem ver, mesmo quando estão encarnadas, o que está no seu nariz. Não querem ver. E não enxergam. E não reconhecem. Estas pessoas não precisam chegar do outro lado como espíritos para serem surpreendidas com cenas que só elas estão enxergando. Não. Elas já estão passando por essa hipnose agora, nesta vida. Imagina o que acontece com a alma. Sai do corpo. Está num ambiente invisível. Para nós. Só que para ela isso é tão real como se ela estivesse sentada na cadeira de plástico. Mas a mente está fixada em imagens que ela viveu, em experiências que ela teve, em mágoas que ela acumulou. Ela então só vai ver isto. Ela não verá espíritos amigos que estão do lado dela. Ela não verá parentes queridos que foram visitá-la. Ela não quererá vê-los, porque ela está fixada na mente com as imagens que ela criou. Se ela estivesse neutra, se ela não estivesse empanturrada com essas imagens, ela poderia estar receptiva a esses fenômenos. Mas ela criou um limite para ela mesma. E isso é interessante. Há outros exemplos em que isso se dá. Pessoas que na Terra eram dotadas da deficiência da cegueira. O corpo não permitia que elas enxergassem. Se elas não tiverem conhecimento das leis espirituais, se elas não tiverem nenhum tipo de aprendizado ou ninguém que as tenha ajudado a entender, quando o corpo morrer, ela vai morrer na condição de cega. A sua mente está associando a sua vida a uma condição de cegueira. Ela não terá facilidade de imediatamente recuperar a visão, porque ela não trabalhou a mente para isto. Ela carregará com ela esse fator delimitador, como haverá de ser também a figura do manco, da pessoa em cadeira de roda, daquele que falta uma perna, um braço, e que viveu desta forma, viciando a sua condição mental, nesse tipo de limitação. Mas ele não chegou do lado de lá, agora não está vendo? Não, ele não ainda aceitou que ele pode ver. Ele acha que ele é cego. A mente está dando o comando agora. Antes era o corpo que impedia. Agora é a mente. A mente poderia estar livre. Ele poderia pensar com ele mesmo: puxa, agora meu corpo morreu, graças a Deus que agora eu não preciso mais daquele corpo, agora eu sei que eu vou poder ver. Eu vou ver. E ao determinar-se a ver, seu espírito se abriria para essa realidade. Mas ele inseriu um interruptor, porque ele acha que como ele foi cego, não vai continuar vendo. Outra coisa comum, aquelas pessoas que foram educadas religiosamente em dormir depois que a morte acontece, ou em ficar esperando o paraíso. Elas dão uma ordem à mente, e a mente só fica naquela condição. Então dormiu, dormiu, dormiu. O cara dorme, entra num estado de torpor e fica como uma múmia.
Mas isso são limites que ela mesma se impôs. E é isso que está sendo reconhecido aqui no texto que Kardec está trabalhando. Essa capacidade de assimilar informações, ela acontece com todos nós espiritualmente falando. Nós acumulamos informações das inúmeras vidas que nós já tivemos. E elas fazem parte do nosso conjunto de arquivos, de informações e de adestramentos, de todas as existências que nós já tivemos. E, naturalmente, daquelas experiências que o espírito tem fora do corpo, durante a noite, por exemplo, no estudo, na atividade profissional. Tudo isso vai sendo acumulado pela informação que fica arquivada no ser. Agora, ele vai para o outro lado. Isso ele carrega com ele não vai perder. Então, ele vai levar essas informações. Não quer dizer que tudo que ele já sabe é a absoluta e pura verdade. Não. É a verdade dele, no nível evolutivo dele. Quer dizer que se uma criança com idade de pré-primário desencarna, quando ela está do lado de lá, ela chega com a visão de criança de pré-primário. Ela pode entender o abecedário, pode ter sido um bom aluno no pré-primário, já saber escrever, mas ele não quer saber, ele acha que tudo o que ele precisava saber, ele já sabe. Só que ele precisa amadurecer para perceber que há um outro universo que ele ainda não descobriu. Que ele vai poder descobrir. Agora, se ele desencarna já na idade jovem, ele já vai ter passado pelo pré-primário e vai falar, puxa vida, ainda bem que eu não morri quando eu era no pré-primário. Imagina. Agora eu não teria aprendido a equação do segundo grau, agora eu já sei a equação do segundo grau. Agora, ele não faz ideia do que sejam os teoremas da matemática lá na frente, se ele fizer uma faculdade de matemática. Então, Waldiner, todos nós vamos acumulando informações. Essas informações são da nossa experiência e são informações que a gente apreende do universo quando a gente vai estar aberto para isso. Seja no sonambulismo, seja na vida de vigília, não importa. Entendeu? Ok? Mais alguma dúvida a respeito? Aqui, ó. André, a hipnose é um agente que pode levar também ao sonambulismo não natural? Eu não sei dizer a você o efeito, se você poderia comparar hipnose com sonambulismo. Eu acho que esse processo da hipnose é uma inserção de uma pessoa no inconsciente de outra para programar esta outra para determinadas coisas. E esta outra não tem noção quando volta. É diferente do sonambulismo em que o espírito sai do corpo com liberdade e ele descreve o que ele está vendo. Então, a hipnose que envolve uma ordem de alguém que tenha ascendência sobre outrem e o outro aceita isto, não gera aquilo que no sonambulismo nós encontramos como efeito natural, que é a pessoa sair e enxergar aquilo que ela está vendo no mundo invisível. Não me consta que os que são hipnotizados no transe hipnótico tenham visto essas coisas e começaram a contar o que viram. Consta que quando eles voltaram, eles não sabiam contar que tinham 10 dedos. Eles estão dizendo sempre que tem 9. Eles olham para a mão, contam os dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e acabou os dedos. Eles têm 9 dedos, têm 10 dedos, têm 11 dedos, porque há uma barreira que faz com que ele, naquele momento, ele não saiba como explicar aquilo. Tão ilógico que é essa questão. Agora, não tem uma coisa, muita ligação com a outra nesse aspecto. Os efeitos são totalmente diferentes. A Elaine tinha levantado aqui, Ricardo, você está na folga hoje? Vou arrumar uma cadeira de roda para você, assim você vai de cadeira de roda, pelo salão afora. Vai lá, um banquinho de roda, tá bom? Vai lá, Elaine. Fazendo analogia no que você estava explicando sobre os espíritos que desencarnam com ideias preconcebidas. Então, pensando nos encarnados que têm um sonambulismo, essas ideias poderiam, por exemplo, dificultar ou, como eu posso dizer, fazer com que a imagem que ele esteja vendo traga essas informações e aí, ao invés dele descrever ou
ver realmente o que está acontecendo, ele possa falar, isso eu não sei o nome, mas se eu faço analogia com uma coisa que eu conheço lá na Terra. E aí ele descreve, tipo, sofreu uma influência? Eu não sei se eu... Mas você não está deixando claro onde que é que ele vai fazer essa descrição. É porque, assim, o sonambulismo, eu estou pensando na pessoa. Vamos falar que eu sou sonâmbula, eu tenho sonambulismo. As ideias que eu já tenho, né, os conhecimentos que eu tenho, a minha preconcepção das coisas, isso influencia na hora... Na descrição, se você estiver no transe mediúnico do sonambulismo ou do sonambulismo natural, você vai descrever determinadas coisas com o foco daquilo que você já aprendeu, que você sabe. Isso acontece? Acontece bastante. Ele mesmo já falou isso nas perguntas anteriores. Tá. Então... Entendeu? Ou seja, é preciso que o sonâmbulo aprenda a buscar cada vez mais isolar-se de vários tipos de influência, para que durante o transe, se for um transe magnético, em que ele vai sair do corpo com um determinado objetivo, ele seja fiel ao máximo àquilo que ele vai descrever, sem achismos. Entendeu? Mas isso é uma maturidade do indivíduo, do espírito do indivíduo, que ele tem que desenvolver, né? Bom, André, eu li 3 vezes esse resumo e para mim é difícil de compreender, de bastante dificuldade. E eu queria entender claramente como funciona o sonambulismo natural. Eu já conheço e já vi pessoas que os têm. Como que é o sonambulismo magnético e como ele é provocado? Como que se provoca? Geralmente o sonambulismo magnético, o efeito é o mesmo, só que nas ocasiões em que o sonambulismo vai acontecer, aquela pessoa que tem essa possibilidade, ela se senta ou se deita e recebe a ação pelo passe magnético de alguém ou de alguma entidade que possa induzi-lo a entrar nesse estado de sair do corpo, com lucidez. Se for um encarnado, ele poderá fazer isso com a imposição das mãos, e a pessoa pode ficar sentada, ou pode fazer com a imposição das mãos com a pessoa deitada, para ficar mais confortável, para que ela não tenha muita preocupação se ela vai cair da cadeira ou não. Geralmente os médiuns sonambúlicos já tarimbados, eles não têm mais esse problema, eles podem entrar em transe mediúnico sentados perto da mesa, e isso acontece com tranquilidade. Mas sobretudo no começo, às vezes é importante que ele se sinta mais tranquilo, e às vezes alguns preferem no começo trabalhar dessa forma. Mas não tem muita diferença, pela ação magnética do mundo visível, através da transfusão de energia. Seja pelo mundo invisível, fazendo a mesma coisa, só que aí ninguém está vendo, fisicamente falando. Entendeu? Ok? Vamos seguir então. A causa, como nós já estamos falando aqui, né? A causa da clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural é identicamente a mesma. É um atributo da alma. Uma faculdade própria a todas as partes, pertence a todas as partes do ser incorpóreo. Que está em nós e que não tem limites, senão quando aqueles assinalados à própria alma. Ele vê por toda parte onde sua alma pode se transportar, qualquer que seja a distância. Na visão à distância, então, se ele for lá na frente, ele vai ver. Se ele se transportar para o outro lado da Terra, ele estará vendo o que está acontecendo lá por toda a parte do corpo, do seu espírito. Agora ele está explicando. Na visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do ponto onde está o seu corpo, e como por um efeito telescópico. Não é que ele está aqui deitado, ou está sentado na mesa aqui, na reunião mediúnica, e que algum espírito pega um telescópio muito poderoso e faz ele enxergar o que está acontecendo lá na Coreia. Não é o efeito telescópico produzido pela ação do espírito para que o olho dele aqui enxergue. Não. O sonâmbulo vê estas coisas presentes, como se estivesse sobre o lugar onde elas existem, porque a sua alma aí está em realidade.
ele se desloca, seu espírito, seu perispírito se deslocam para o lugar. E lá eles permanecerão. E lá ele vai descrever o que está sendo observado. Por isso seu corpo está como aniquilado. Por isso que quando ele está no estado de transe, o corpo está num estado bastante entregue, vamos dizer assim. Ele está, muitas vezes, inclusive, o estado biológico é de tal maneira tocado pela ação da saída do corpo, que o sonâmbulo pede que, antes, que ele tenha cobertas, para ele não sentir frio. O corpo não começar a tremer pela ausência da energia biológica que acompanha o seu perispírito. Então ele está numa situação bastante... E nos estados de... É interessante isso, Quando estamos falando de materialização, inclusive, nas obras de André Luiz ele relata esse fenômeno. Se você atinge o ser materializado, o perispírito do médium materializado, você atua no corpo dele. Então, é muito importante nas reuniões de materialização que haja muita disciplina, porque isso pode produzir danos físicos, pelo toque, pela agressão, inclusive, à figura materializada. Ela está exteriorizada com o processo biológico, com a energia vital, em forma visível para todas as pessoas. Esse é o fenômeno da materialização. E nos processos de materialização, o médium que está doando o ectoplasma, ele chega a perder 2, 3 quilos em 1 hora ou 2 de trabalho. Deitado. Não é que ele ficou trabalhando na esteira. Vou doar ectoplasma. E ficou correndo 2 horas, aí perdeu 2 quilos. Não, ele está deitado. Ele está expelindo este fluido vital para que ele seja usado. E quando os espíritos terminam a reunião, aquilo que não foi utilizado é devolvido ao espírito, ao médium, ao corpo dele, como uma forma de diminuir os gastos, as perdas energéticas. Estes são fenômenos muito interessantes de serem estudados também. E aqui o que nós vemos é o quê? Ele está lá. E enquanto ele está lá, o seu corpo físico está como aniquilado e parece privado de sentimentos até o momento em que a alma vem retomá-lo. Eu conheço médiuns sonambúlicos que no transe sonambúlico, para que os que estavam por perto tivessem certeza de que aquilo não era fingimento, nem uma época em que as pessoas não estudavam essas questões, eles apagavam o cigarro na pele do médium. Se o cara está fingindo que ele está em transe sonambúlico, na hora ele vai puxar o braço. Enfiavam agulhas. Qualquer pessoa, por mais bem fingida que esteja a cena, tem uma reação automática na sua musculatura a esse tipo de agressão. E aí, quando voltava do transe mediúnico, do sonambulismo, ela se via toda cheia de marca, de bolha, porque os que estavam ali quiseram ter certeza que ela estava em transe mediúnico. Quer dizer, para eles era uma segurança, mas era uma segurança própria das pessoas que não conhecem o fenômeno, não é? E algumas vezes, alguns cientistas mesmo recorriam a esse tipo de... Não digo cientistas, alguns pesquisadores recorriam a esse tipo de recurso para afastar a fraude, afastar o risco de a pessoa estar inventando da sua cabeça. Essa separação parcial, continua o parágrafo, essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal, que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não é indefinida. E é a causa
do cansaço que o corpo experimenta depois de um certo tempo. Sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho muito ativo fora do corpo. Sobretudo quando isso acontece. Quando um médium volta ao corpo, ou quando o sonâmbulo natural volta, acorda, ele está cansado, o corpo está exausto muitas vezes, porque ele teve muita coisa, esteve fazendo muita coisa, consumiu muito de energia. Uma das funções do repouso biológico é acumular novamente o fluido vital, a energia que vai ser usada naquelas próximas horas. Então ele se alimentou, ele tem uma queda no funcionamento cerebral, o organismo para de consumir energia, para que aquela energia que estava sendo gasta comece a ser acumulada. Esse é o período do sono. Quando ele acorda, está desperto, está bem disposto, se pôde fazer isto. Então, esse processo, no sonambulismo, ele é consumido. O repouso não aconteceu. O corpo está lá. O espírito foi para o outro lado com a lucidez para trabalhar. Então, ele não esteve acumulando energia. Esteve consumindo energia. E quando ele volta, ele está exausto, em algumas vezes. Ou está cansado, está precisando dormir. Mas lembrem-se que não se trata de uma separação definitiva, uma separação da morte. Porque morte é morte e sonambulismo é sonambulismo. A vista da alma, na continuação do parágrafo, a vista da alma ou do espírito não está circunscrita, não está restrita e não tem sede determinada. E isso explica porque os sonâmbulos não podem dizer que estão enxergando por um órgão específico. Nós podemos dizer, eu não estou enxergando bem hoje porque eu estou com um terçol, o meu terçol está tampando meus olhos, de tão grande. Eu estou com conjuntivite, meu olho não está conseguindo nem abrir. Nós podemos, porque nós vemos pela capacidade que o olho fornece. Mas o sonâmbulo, ou o espírito, não vê pelo olho. Então se você falar, mas por onde que você está vendo? Ele não tem como dizer, estou vendo pelo olho. Porque ele está vendo por tudo. Ele está vendo sem uma definição. Ou então ele pode dizer assim a você, eu estou vendo pela ponta do meu dedo, enfiei a ponta do meu dedo dentro do cofre e estou vendo o que tem lá dentro. Ele não precisou enfiar a cabeça no cofre. Ele teve acesso ao interior de um cofre físico, enfiando a mão, se ele quiser, para ver o que tem lá dentro. Por isso que muitas vezes ele não sabe dizer por onde que ele está vendo. São perguntas que são cabíveis para quem tem corpo físico, mas que para o espírito não tem como ele te definir direitinho o que é que está causando nele essa possibilidade de enxergar. Eles veem porque veem, sem saber nem porquê e nem de que forma a vista não tem sede própria para eles como espírito. Não há como é no corpo a sede da visão localizada nos nossos olhos. Há pelo menos a fonte, não é o contato com o exterior, porque na verdade a visão acontece lá no cérebro. Se eles se reportam ao seu corpo, se eles dizem durante o transe alguma coisa referente ao seu corpo, esse centro vital lhes parece estar nos centros onde a atividade vital é maior, e principalmente no cérebro, na região epigástrica ou no órgão que para eles é o ponto de ligação, o mais tenaz entre o espírito e o corpo. Nós temos linhas de força, temos centros de força que fazem esta ligação da alma com a matéria. Então o espírito que está falando à distância pode referir-se que ele está falando pelo umbigo,
por estar sentindo que nessa região do plexo solar é onde está a ligação mais intensa com o corpo físico. Mas isso não quer dizer que seja o umbigo que é a fonte da visão para ele. Continuando, o parágrafo seguinte. O poder da lucidez sonambúlica não é indefinido. O sonâmbulo não pode ver tudo e tudo o que vê não é verdade. É o que ele está dizendo. O espírito, mesmo completamente livre, está limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos, segundo o grau de perfeição que ele atingiu. E, mais ainda, quando está ligado à matéria da qual ele sofre a influência. Essa a causa pela qual a clarividência sonambúlica não é nem universal, nem infalível. Pode-se tanto menos contar com sua infalibilidade, quando se desvia do objetivo proposto pela natureza e quando se faz objeto de curiosidade e de experimentação. Ainda será ainda mais passível de ser posta em dúvida aquelas faculdades de clarividência ou faculdades sonambúlicas que se prestem a não uma ação adequada, idônea, mas que se tornem objetos de curiosidade, de experimentação, de leviandade, vamos dizer assim. Portanto, não é pelo fato de ser sonâmbulo, o médium, que o que ele está vendo é verdade e não pode ser questionado. Ao contrário. No estado de desprendimento, continua Kardec, nesse estado em que ele sai do corpo, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou não encarnados. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como o fio elétrico. O sonâmbulo não tem necessidade de que o pensamento seja articulado pela palavra. Ele o sente e a adivinha. É isso que o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral na qual se encontra. É por isso que o concurso numeroso de espectadores, a reunião de muita gente em volta, todas essas pessoas curiosas, e sobretudo, curiosos mais ou menos malévolos, prejudica, na essência, o desenvolvimento das faculdades que se recolhem, por assim dizer, em si mesmas, e não se desdobram com toda a liberdade, senão na intimidade e em um meio simpático, sem conflitos vibratórios. A presença de pessoas malévolas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre aquela pessoa ou aquela planta chamada sensitiva, que quando você toca, imediatamente ela se retrai. É um fenômeno mecânico da planta. Então, inclusive, as pessoas brincam, não é? Que quando você quer encantar alguma criança, que você quer parecer mágico, você põe a criança, olha o que eu vou fazer com essa planta agora, ela vem e fica toda fechadinha. Então, esse efeito acontece fisicamente com a planta em função desse toque, mas vibratoriamente acontece com a percepção mediúnica do sonâmbulo, quando pessoas que estão no ambiente estão em vibrações hostis, estão desarmoniosas em relação aos objetivos. Alguma dúvida até agora? O sonâmbulo vê, continuando, o parágrafo seguinte. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo seu próprio espírito e seu corpo, que são, por assim dizer, dois seres
que ele representa uma dupla existência, espiritual e corporal, que, entretanto, se confundem nos laços que as unem, porque os dois estão unidos, físico e espiritual, possuem liames que os conectam, mas ele vê duas coisas distintas. O corpo dele, como se você estivesse olhando para você agora e vendo você, e o outro corpo, do qual ele saiu, que está ou no sofá ou à mesa sentado. O sonâmbulo nem sempre se apercebe dessa situação. E essa dualidade faz que, frequentemente, ele fale de si mesmo como se estivesse falando de uma pessoa estranha. É que, ora, é o ser corporal que fala ao ser espiritual, ora, é o ser espiritual que fala ao ser corporal. Como se ele estivesse dizendo assim, aquele cara que está deitado lá, acorda ele. Aquele cara que está deitado lá é ele. Ou então, quando ele, imaginando-se espírito, ele fala assim, mas não vai muito longe não, que eu tenho medo que você não volte. Ele está se referindo como se ele fosse o corpo, tratando de um ser que vai ser levado para longe, que é o próprio perispírito dele. Então isso, nos transes mediúnicos, às vezes acontece esse tipo de expressão, e é o que Kardec está explicando qual o motivo disso ser assim. O espírita adquire um acréscimo de conhecimento e de experiência a cada uma de suas existências corporais. Ele os esquece, em parte, durante sua encarnação na matéria muito grosseira, mas se lembra deles como espírito. Quando você toma um corpo físico, este corpo é uma barreira. O cérebro de carne, ele é muito mais denso e muito mais lento do que a mente do espírito. Então, tudo aquilo que o espírito é, que está com ele, que ele não perde, o cérebro não tem condições de processar ao mesmo tempo. Então, reserva-se o cérebro a cuidar das informações essenciais desta vida. E muitas vezes das coisas mais comuns, das coisas do dia a dia. Pela tal chamada memória seletiva, você vai esquecendo coisas que não são importantes, mas vai retendo coisas que você precisa delas. Mas isso não acontece na mente. A mente retém tudo. Então ele está explicando que quando ele está no corpo, ele parece ter um determinado padrão de saberes. Mas quando ele sai do corpo e ele assume a sua dimensão de espírito, ele pode possuir saberes diferentes daqueles que o corpo que ele tinha quando estava no corpo. Facilidades, inclinações, tendências. O sonâmbulo pode demonstrar muito mais do que o próprio ser quando está lúcido. Ele próprio o indique nos horários de vigília, fora do trânsito sonambúlico. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao grau de sua instrução e mesmo de sua capacidade intelectual aparente. A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo no estado de vigília não prejulga, portanto, em nada sobre os conhecimentos que ele pode revelar no estado de lucidez sonambúlica. Imaginemos que agora ele seja uma pessoa sem referências educacionais profundas, mas que em vidas anteriores ele tenha sido doutor em medicina. Como ele está vivo agora, limitado pela sua pouca instrução nesta existência, ele é uma pessoa comum e corrente. Quando sai do corpo em estado sonambúlico, o que sai não é o Zé Capial que não sabe falar, não sabe conjugar o verbo haver. O que sai é o doutor, o espírito que tem conhecimentos de medicina que ele já vivenciou e guardou na sua alma.
Portanto, como médico, ele pode fazer determinados diagnósticos ele próprio, sem precisar de qualquer orientação invisível, caso isso seja possível. Se o caso não precisa de nenhum espírito dando informação para ele, ele é capaz de ele mesmo ver e saber, ele mesmo vê e sabe. Mas como é que o fulano está falando? Ele é um Zé Mané aqui que não sabe conjugar nenhum verbo completo, dos mais simples. Sim, mas isso é porque quando ele saiu do corpo, ele não é o fulano. O fulano é nesse cérebro que ele está agora vivenciando aquela experiência. Mas ele não é aquilo. Ele acumulou toda essa gama de saberes na sua mente. E quando ele deixa o corpo, ele pode ser um espírito que tem uma amplitude muito maior do que aquela que aparenta. Ok? Segundo as circunstâncias e o objetivo a que se propôs, o sonâmbulo pode aurir essa lucidez, esses conhecimentos, na sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes ou nos conselhos que recebe de outros espíritos. Todavia, como o seu próprio espírito pode ser mais ou menos avançado, ele pode dizer coisas mais ou menos justas. Aquilo que você perguntou, Elaine. Se o espírito do sonâmbulo é mais avançado, ele saberá discernir melhor e saberá avaliar melhor as situações. E ele poderá dizer coisas mais perfeitas. Se ele é pouco avançado, ele saberá traduzir da forma limitada aquilo que ele está vendo, aquilo que estão dizendo para ele, ou aquilo que ele imagina que seja verdade. Então, isto vai comprometer, no caso daquilo que ele está falando, a exatidão do que ele está transmitindo. É como você mandar recado. Já viram que tragédia que é mandar recado, né? Fulano, vai, leva para mim um recado assim, assim. Se é um recado técnico, então, desiste, escreve, dá por escrito e reza para ele não perder o papel. Né? Porque se for uma receita de fazer pão, quando chegar o recado na pessoa que precisa fazer o pão, não vai conseguir fazer o pão. Porque a pessoa não vai saber dar o recado inteiro. Se é uma pessoa que tem uma capacidade mental muito, muito desenvolvida, você pode dizer para ela que ela repete tudo o que você falou, por causa da sua capacidade. Mas como nós temos vários tipos de espíritos, então isso também refletir-se-á na lucidez de cada um fora do corpo. Ok? Pelos fenômenos do sonambulismo, seja natural, seja magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma, e nos faz assistir ao espetáculo sublime da sua emancipação. Sair do corpo. Por este meio nos abre o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele vê, e isto não pelos olhos do corpo, porque o corpo não está lá. Vê a si mesmo naquele lugar e se sente transportado para lá. Lá tem, portanto, alguma coisa dele. E essa alguma coisa, não sendo o seu corpo, não pode ser senão a sua alma ou seu espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível para pesquisar as causas de nossa existência moral, Deus coloca diariamente sob seus olhos e sob suas mãos os meios, os mais simples e os mais patentes para o estudo da psicologia experimental. Estudar isto, você vai ver que a alma sobrevive ao corpo, que a alma está em outro lugar, que lá ela pode ver, pode trazer informações que são constatáveis, enquanto o corpo não pode ver. O êxtase é o estado no qual a independência da alma e do corpo se manifesta de maneira mais sensível e se torna, de alguma sorte, palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma anda nos mundos terrestres. No êxtase, ela penetra em um mundo desconhecido,
naquele dos espíritos etéreos, com os quais ela entra em comunicação, sem poder, todavia, ultrapassar certos limites que não poderia transpor sem romper totalmente os laços que a ligam ao corpo. O espírito pode ir a outros lugares mais elevados, mas não pode ir a todos os lugares. Porque a natureza do seu perispírito, que é de matéria, impede que ele possa deixar definitivamente determinadas regiões, a não ser que ele altere o padrão do perispírito para que assuma outro no seu destino. Então, no estado de êxtase, o espírito pode ir a lugares muito mais elevados do que no sonho e no sonambulismo. Mas não é a toda parte que ele pode ir, porque existem certos limites que ele não poderia transpor sem romper totalmente os laços que o ligam ao corpo. Um estado resplandecente, todo novo, circunda a alma. Harmonias desconhecidas sobre a terra a arrebatam. Um bem-estar indefinível a penetra. A alma frui, por antecipação, a beatitude celeste. E pode-se dizer que põe um pé sobre o limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Quando está um indivíduo nesse estado, o corpo está quase em estado de animação suspensa, poderíamos dizer. Não há mais, por assim dizer, do que a vida orgânica. E sente-se que a alma não se prende a ele senão por um fio, que um esforço a mais faria romper para sempre. Nesse estado, todos os pensamentos terrestres desaparecem, para dar lugar ao sentimento purificado, que é a essência mesma de nosso ser imaterial. Inteiramente nessa contemplação sublime, o estático não considera a vida senão como uma paragem momentânea. Para ele, os bens e os males, os prazeres grosseiros e as misérias deste mundo não são mais que os incidentes fúteis de uma viagem da qual está feliz de ver o fim. Os estáticos são como os sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita. E seu próprio espírito, segundo seja mais ou menos elevado, também está mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas. Em algumas vezes há neles mais de exaltação do que de verdadeira lucidez. Ou melhor dizendo, sua exaltação prejudica a sua lucidez. Tão maravilhados que ficam com aquilo que estão vendo, que esta exaltação interior pode tirar deles a capacidade de compreensão plena, racional, equilibrada. É por isso que suas revelações são, frequentemente, uma mistura de verdades e de erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas ou mesmo ridículas. Os espíritos inferiores aproveitam-se frequentemente dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza quando não se sabe reprimi-la, para dominar o estático. E com esse efeito, estes espíritos cobrem os seus olhos de aparência que o entretém nas ideias ou nos preconceitos da vigília. É isso um escolho, um obstáculo, uma impureza, um problema? Mas não são todos eles assim. Cabe a nós julgar friamente e pesar suas revelações na balança da razão. Isto é importante que as pessoas tenham em mente.
Não é porque o indivíduo se apresentou na condição de estático que ele não esteja sujeito a equivocar-se. Mesmo quando, no estado de êxtase, ele possa estar, inclusive, vendo ambientes muito mais elevados. Quando a pessoa não tem essa disciplina, quando não tem um controle adequado, espíritos inferiores podem meter-se nesse meio do caminho e fazer a pessoa ver coisas ou entender coisas que não são realidades. E aí vem uma série de frases, de recomendações que são incompatíveis com o núcleo sublime daquilo que se está relatando. Por isso é que é necessário julgar friamente aquilo que você está recebendo na balança da razão. O bom senso é que deve prevalecer. Continuando, a emancipação da alma se manifesta algumas vezes no estado de vigília. Não precisa o indivíduo, para sair do corpo, estar adormecido. Ele pode sair do corpo ainda acordado. Esta emancipação se manifesta no estado de vigília algumas vezes. E produz o fenômeno designado sob o nome de segunda vista, que dá àqueles que deles são dotados a faculdade de ver, de ouvir e de sentir, além dos limites dos nossos sentidos. Então, no momento em que você está, às vezes, meio relaxado, pode acontecer de você exteriorizar-se e seu espírito começar a sentir determinadas coisas, ver, ouvir coisas que são próprias do mundo ao seu redor, não do mundo físico. Eles percebem as coisas ausentes por todas as partes onde a alma estende sua ação. Eles as veem, por assim dizer, através da vista ordinária, por uma espécie de miragem. No momento em que se produz o fenômeno da segunda vista, o estado físico está sensivelmente modificado. O olho tem alguma coisa de vago. Ele olha sem ver. Toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos da vista são estranhos àquilo em que a visão persiste, malgrado a oclusão dos olhos. Esta faculdade parece, àqueles que a possuem, natural ou tão natural como a faculdade de enxergar, de ver. Para as pessoas que possuem essa segunda vista, é um atributo do seu ser que não lhes parece estranho nem excepcional. Geralmente, o esquecimento segue essa lucidez passageira, da qual a lembrança cada vez mais vaga desaparece, como se fosse um sonho. A pessoa teve a visão, a pessoa teve aquele momento, aquela percepção, e depois de passado algum tempo, ela vai se esquecendo daquilo, e parece que foi um sonho, como quando a gente tem um sonho e depois tem dificuldade de relembrá-lo. São características que Kardec identificou nos estudos que fez a respeito de pessoas com estes fenômenos. O poder, a profundidade, vamos dizer, da segunda vista, varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes e ausentes. No estado rudimentar, no estado inicial, no estado mais superficial, ela dá a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança de seus atos, que se pode chamar como a precisão do golpe de vista moral. Então, quando a pessoa ainda não está vendo o mundo espiritual, mas ela está meio desenvolvendo essas sensações, essas percepções, ela passa a agir de uma forma, às vezes, inspirada, ou às vezes com os cuidados que normalmente não agiria, em função de ter uma ideia de que aquilo que está esperando por ela precisa ser atingido por este caminho. Então a pessoa vai ter que pedir um favor para alguém. E ela sabe que este favor talvez a pessoa não queira fazer.
Não é nada proibido, não é nada criminoso, mas depende da boa vontade da pessoa. Então, por uma, como ele diz aqui, né? Um golpe de vista moral, ele sabe identificar, ou ele consegue muitas vezes sentir que aquele momento não é o momento adequado de fazer o pedido para aquela pessoa, que ela está tensa, ela está nervosa. Então ele aguarda um pouco. É esse o sentido do tato que ele se refere aqui. Nesse processo de segunda vista, quando ele é ainda embrionário. Agora, é claro que se ele tiver a segunda vista de ver, por exemplo, o Vanderlei cercado de urubus pretos voando em volta dele, aí que ele não vai mesmo, aí já não é mais. Aí pode ser um problema de banho, mas como o Vanderlei adora tomar banho, então o urubu não é por uma questão de mau cheiro. É por uma ação mental que às vezes ele está nervoso. Então esse não é o momento adequado. Então esta segunda vista pode proporcionar nas pessoas este jeito de saber como chegar, de ver qual é o momento, como que será melhor abordar o assunto. Quando ela está mais desenvolvida, ela desperta os pressentimentos. Pressentimento é uma forma de percepção que antecipa determinadas coisas. Então, na pessoa que tem essa faculdade mais desenvolvida, esses pressentimentos são, às vezes, maiores. Mais desenvolvida ainda, mostra os acontecimentos ocorridos, ou em vias de ocorrer. Pessoas que tenham a segunda vista mais desenvolvida podem, inclusive, acessar ou conhecer fatos que ainda não aconteceram e que estão prestes a acontecer. Último parágrafo. O sonambulismo natural ou artificial, o êxtase e a segunda vista não são mais do que variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, da mesma forma que os sonhos, estão na natureza, não são fenômenos paranormais, paranaturais, metafísicos. Eles são da natureza. E por isso, existiram em todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e mesmo explorados desde a mais alta antiguidade. E encontra-se neles a explicação de uma multidão de fatos que os preconceitos fizeram considerar sobrenaturais. Bem, com isso nós terminamos a leitura e alguns comentários do resumo, que na verdade é um reestudo de todo este capítulo, agora sem perguntas e respostas. Kardec faz uma síntese na sequência dos assuntos que foram abordados. E com isso nós terminamos o capítulo 8º desta segunda parte, o livro 2 do Livro dos Espíritos. Alguém levantou a mão aí, o Lucas quer fazer uma pergunta. Vamos lá, Luquinha. André, se tratando do resumo, tá? No caso do sonambulismo, objetivo. Como é que se trata? Como é que funciona? É numa reunião mediúnica que se aciona o sonambulismo natural ou magnético? Por exemplo, ouvi falar, não conheço. Há casos que a pessoa chega lá e quer saber alguma coisa sobre a vida da família, de algum ente, longe. Se aciona o sonambulismo. E existe esse objetivo de vir essa resposta? Bem, essa faculdade... Vamos imaginar as profissões que as pessoas possuam. Cada um tem uma profissão. Essas profissões qualificam as pessoas para determinadas funções. Então, o que acontece? O sonambulismo natural, você já viu, acontece naturalmente, sem ser provocado. Portanto, na casa espírita, ele não tem muita serventia. Porque se a reunião mediúnica vai acontecer às 3 horas da tarde e o cara não quer dormir naquela hora, ele não dormindo, não vai ter como ser usado como médium sonambúlico. Ele poderá, quando for para a casa dele, ter tido um sonho, sair do corpo, e eventualmente, quando a natureza física dele assim define, ele entra em transe. Mas isso não tem
a vantagem do sonambulismo magnético. Agora, quando você está numa casa espírita, numa reunião mediúnica, o que acontece? Você tem, considerando médiums, como se fossem esses trabalhadores, cada um em determinada profissão, você tem sensibilidades distintas para determinadas tarefas. Agora, quando a casa espírita é séria, as entidades que governam a reunião mediúnica, que são os espíritos, eles sabem apurar qual é um caso específico para cada tipo de médium que está naquela reunião. Não é o dirigente que fala, escuta, chegou aqui a Mariquinha da cruz nas costas e ela está querendo saber onde é que foi enfiado o cachorro dela que sumiu e ninguém sabe. Então ela descobriu que aqui tem um médium sonambúlico, ela veio aqui para a gente botar o médium em transe para ele descobrir onde está o Lulu, que sumiu e ela não está conseguindo dormir. Então, ô fulano, você que é o sonambúlico aí, senta aí que a gente vai fazer um passe em você para você procurar o cachorro da mulher. Isso pode acontecer, mas essa casa espírita não é casa espírita. Então, o que acontece? Quando você lê o livro Nos Domínios da Mediunidade, você vai ver que na reunião mediúnica existem vários médiuns. Cada um deles com uma capacidade mediúnica, em determinada área e em uma determinada profundidade. E são os espíritos que, dependendo de cada caso concreto, utilizam o médium inconsciente ou sonambúlico, ou um médium intuitivo, ou um médium semimecânico, para usá-lo naquela finalidade, que é a melhor para aquele processo. Segundo os conceitos que os espíritos fazem dos problemas, não segundo os interesses dos encarnados. E aí, na hora em si, os espíritos se aproximam daquele médium específico e o envolvem. Fazem o passe de magnetização para que a sua condição de médium de sonambulismo se manifeste. Ele então sai do corpo e a entidade que precisará ser usada para isso é usada. Ou então ele sai do corpo e é levado para visualizar o que precisa ser visualizado na explicação necessária daquele caso. Mas quem define isso são os espíritos, nas instituições sérias. Entendeu? Ok? Mais alguma dúvida antes de a gente passar aqui? Fala, Ana Paula. No caso, então, os casos de sonambulismo que a gente já ouviu falar, você citou Casey, os 3 pastores que viram Fátima, então, Casey poderia ter outros tipos desse tipo de... poderia ter segunda vista, poderia ter o êxtase também, ou ele era só sonambúlico, e no caso dos meninos, das crianças de Fátima, era o êxtase, né? O que você observa em Fátima é um momento de êxtase de 3 crianças, que por algum motivo, naquele instante, foram levados a ver determinadas aparições, na condição de êxtase, pela insensibilidade por aquilo que elas faziam. E não são só eles. Existem vídeos das estáticas de, se não me engano, de Medjugorje, não sei se é nessa cidade. Elas andam juntas de marcha ré. Como se elas estivessem andando para frente, olhando assim para o céu. Você pode jogar luz no rosto delas, você pode ameaçar com um prego, elas não enxergam. Com a ofuscar a vista física, isso não altera em nada o estado delas. Agora, eu não me consta, eu não sei se esse foi um fenômeno apenas na vida dessas 3 crianças, ou se depois disso elas continuaram a ter outros fenômenos. E o que eu sei é que 2 dos meninos morreram logo. O garotinho e uma irmã dele morreu alguns anos depois, alguns meses depois. Mas a outra, que viveu até há pouco tempo, ela entrou num convento, virou freira, e ela teria sido a guardiã daqueles segredos que elas ouviram. Mas não me parece que ela tenha ficado, a partir daí, dotada de faculdades específicas que levavam ao êxtase constantemente. Houve um que foi documentado na época e não me consta que houve mais. Então, o fenômeno êxtase eventual
Não estamos aqui tratando dele como algo que seja desta natureza que Kardec está se referindo. Mas ele tem o mesmo mecanismo do sonambulismo. Só é mais profundo. Talvez essas 3 crianças tivessem entrado num estado alterado de consciência pela ação magnética de entidades amigas para verem aquela cena. E depois isso se dissipou, eles trouxeram a palavra, trouxeram a mensagem e nunca mais passaram por isso. Já o sonâmbulo magnético, ele pode ser induzido ao transe mediúnico sempre que for necessário. E tem os fenômenos próprios do sonambulismo, ou até do êxtase, quando isso é possível. Ok? Então, geralmente, esta questão interfere na lucidez daquilo que ele está observando. Às vezes até porque os próprios amigos invisíveis deixam que isso aconteça. Para que ele quebre a cara, para que ele veja um negócio que não seja verdade, que isso cause nele um impacto negativo, para ele perceber que ele não é infalível. O que ele está vendo pode ser perfeitamente fraudado se ele não souber manter o padrão mental em sintonia com os espíritos elevados. Então, não é porque ele tem a faculdade do sonambulismo, do êxtase, ou porque nós tenhamos a faculdade de mediunidade, que nós viramos um bebê cercado dentro de uma gaiola dourada pelos nossos protetores. E a gente pode fazer qualquer coisa que eles não deixam, que eles protegem. Não, não. Este é um fenômeno que decorre do nosso amadurecimento. Do nosso amadurecimento. Não adianta você criar o seu filho e ele com 25 anos precisar ainda de você para saber se ele tem que escovar o dente. E você ligar para ele, filhinho, você foi dormir, tomou leitinho? Aí escovou o dente, passou o fio dental? Porque senão ele não cresce. E você não fez nada da sua função de dar a orientação básica para que ele depois siga a vida dele. Assim também são os espíritos com as pessoas, com a sua sensibilidade. Eles vão ajudando as pessoas vão se sentindo envolvidas, mas elas têm que fazer aquela parte que é delas. No fenômeno sonambúlico, no fenômeno mediúnico, qualquer que seja. Algumas pessoas pensam que podem ser médios sem mudar o palavreado, sem mudar os hábitos sociais, sem mudar os vícios. Não, eu sou médio lá no centro, mas fora do centro eu levo a minha vida. Essa pessoa não sabe o que ela está falando. Ela não sabe o que significa ser médium. Os amigos espirituais estão com ela até que percebam que tem que deixar que ela sofra para ela perceber que a coisa não é desse jeito. Eles advertem, eles explicam, eles aconselham, mas se a pessoa não quer mudar, se ela não quer abdicar dos hábitos nocivos, ela vai ficar sozinha e vai ficar com as entidades que gostam daquilo. Porque nós não podemos esquecer que quem gosta de vício, tem vício. Seja ele encarnado ou desencarnado. Então, nós podemos ter singrado um caminho de vício por alguma fraqueza. Os espíritos compreendem isto. Mas, na medida em que você entende o fenômeno mediúnico, que você começa a senti-lo e que você sabe que, para que você seja um bom médium, você precisa melhorar-se. Se você continua com os mesmos vícios e não faz nada, você não está interessado em ser um bom médium. Você apenas quer ser um médium. E aí é um médium médio. E é um médium abaixo de médio. E aí você vai reclamar por que só os espíritos ruins vêm atrás de você. Não é que você que só vem atrás de você, você que vai atrás deles. E nós vamos aprender isso no próximo capítulo. O próximo capítulo vai nos ensinar essas coisas. Muito interessantes. Portanto, são realidades que nós teremos sempre espíritos amigos, espíritos protetores, sempre. Até mesmo quando estamos fazendo coisas erradas para tentar nos ajudar a não fazer. Mas na questão mediúnica, da sensibilidade, nós temos que aprender a controlar nossos impulsos para atrair espíritos adequados e não espíritos inadequados. Porque eles estão em toda parte. Ok? Temos agora algumas perguntas feitas hoje pelos nossos irmãos da internet. A Elizabeth Duarte, de Recife, pergunta: quando o desencarne da criança
comentada por André, que fica fixada a lembrança do curso primário, há espíritos que têm um tempo de criação de 1000 anos, por exemplo. Este se limitar à lembrança apenas da última reencarnação? Ou este se limitará à lembrança apenas desta última encarnação? Sim, Elizabeth. Não é que um espírito tem 1000 anos. Não, nós temos milhões de anos. Nossa existência. Nós já vivemos milhares de encarnações. Agora, quando o espírito está saindo do corpo, ele naturalmente está submetido à condição mental. Ele, como um espírito, estará vinculado a esse psiquismo que é predominante. Eu recomendaria, como uma instrução a esse respeito, para todos nós e para você, que estudasse o livro Voltei no capítulo 11, segunda parte. No livro Voltei no capítulo 11, na segunda parte, o espírito irmão Jacó vai visitar uma instituição que a sua filha, onde a sua filha trabalha, no plano espiritual, na comunidade onde ele está agora morando. E lá ele explica que a filha diz a ele que aquela comunidade é destinada a receber espíritos infantis, que morreram em idades infantis e que continuarão nesse estágio, esperando um processo de reencarnação, trabalhando naquele ambiente, com tias, com professores, preparando-se para isto. E ali estão crianças de 7 a 12 ou 13 anos. Então você observa que existem instituições do mundo espiritual com trabalhadores destinados a fazer este preparo. Por quê? Porque naqueles casos, estas crianças que morreram em tenra idade não vão precisar voltar ao estágio de adultos que tinham para depois prepararem uma nova encarnação. Eles estão aguardando que o mundo espiritual organize uma nova encarnação daí a algum tempo. Portanto, é inútil desfazer o processo para depois refazer o processo. Eles mantêm então essas crianças sendo tratadas adequadamente, ajudadas, até que se chegue a notícia de que já tem pais preparados para que elas possam renascer. Os espíritos que já têm méritos e que não, tendo morrido em pequena idade, em tenra idade, não precisam mais ficar esperando essa reencarnação, eles são imediatamente reconduzidos pela sua própria elevação ao seu estágio normal. Não precisam ficar esse tempo como criança. No livro O Céu, entre a Terra e o Céu, de André Luiz, você vai encontrar uma instituição também, que André Luiz relata, destinada a receber crianças desse tipo, nesse estado. Entre a Terra e o Céu, é uma obra bastante interessante e que vai te dar essas informações complementares àquilo que o irmão Jacó estará falando no livro Voltei, na segunda parte do capítulo 11, tá bom? Muito obrigado, viu, Elizabeth? Um abraço para você. A Paula Faraco, de Mineiros do Tietê, pergunta: um caso de um sonho que me veio à memória agora é o do Kekulé, que através de um sonho descobriu o benzeno. No sonho, ele via uma serpente mordendo a própria cauda. Eu não conheço a história dele, viu, Paula? Mas eu vou procurar para ver essa referência que você faz, em que, através do sonho, nós poderemos, inclusive, ser intuídos em buscas de solução para certos problemas. A verdade, e isso é histórico, é que Einstein dormia com um caderno de anotações e um lápis, e muitas vezes, durante a noite, ele desperto ou em estado meio grogue, ele escrevia as equações matemáticas que no dia seguinte, quando ele levantava, resolviam certos problemas que ele criava nas suas experiências mentais, que acontecia durante a noite. É muito conhecida a descrição que Einstein faz
de como é que ele descobriu, ou ele deduziu a teoria da relatividade ou da gravitação universal fora das leis de Newton. Quando ele vê o mecanismo celeste sendo mostrado a ele durante um sonho. Ele vê todos os corpos orbitando uns ao redor dos outros. E entende esse mecanismo não mais com aquela visão mecanicista da física de Newton, e sim como o resultado da atração e repulsão, como se todos estivessem sobre uma colcha elástica, cuja massa maior atrai, deforma o espaço para que outras massas menores fiquem orbitando aquela massa maior. Então, isso ele relata que ele teve em sonho. São inúmeras experiências oníricas que trouxeram aos homens inspirações para resolver certas questões ou para descobrir outras, tá bom? Mas a gente agradece a sua participação. Eu vou também fazer uma pesquisa sobre o Kekulé, para saber como é que foi essa história do benzeno. Mais alguma, Ana Paula? E aqui, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação? Fala, Cícera. É sobre a segunda vista, né? Eu já vi relato de pessoas que vê duas cores, colorido e branco e preto ao mesmo tempo. Como explica isso? Como a personagem principal da visão, ela enxerga colorido, como se fosse um teatro, que está tudo escuro e o artista está iluminado. E em volta, as outras pessoas ficam em branco e preto. E foi a pessoa crédula, de confiança, que contou essa história. Sim, eu não sei, eu não duvido que seja isso, mas eu não sei dizer a você que mecanismo que eles estão... porque isso é simultâneo, não é? Isso pode ser, inclusive, uma interpretação da maneira que ela está recebendo por aquilo que ela chamou de foco. O foco principal está iluminado e ela vê a cor. E o restante está numa penumbra que ela não identifica a cor, então ela chamou de branco e preto. Mas às vezes não é branco e preto. Às vezes é cinza. É cinzentado, ela não vê com nitidez. Então essa descrição em cada pessoa é um problema. Porque o que a pessoa diz é o que ela interpretou a respeito do que ela está vendo. Às vezes, se você espremer melhor, você vai perceber, não é que não tem cor, mas é que fica tudo meio embaçado, meio apagado, eu não enxergo muito claramente, eu vejo um núcleo, e isso é outra coisa. Entendeu? Então não é que ela não vê, ela vê em preto e branco, e o resto ela vê colorido. Ela vê o foco naquilo que o mundo espiritual quer que ela note. E o restante fica embaçado, fica desfocado, porque não é importante. Então, no processo do sonambulismo, ou no processo da ação de entidades amigas sobre o sonâmbulo, isso pode ser uma forma de ele compreender aonde ele tem que pôr atenção, no que ele vai ser mostrado. Porque se ele visse tudo igualzinho, ele ia, nossa, quanta coisa, que maravilha, e ele ia perder o foco do que é necessário ser identificado. Agora, não quer dizer, por aquilo que eu estou entendendo, que ele só vê colorido aquilo, o resto ele vê tudo preto e branco. Provavelmente ele vê nítido o que é importante. E o que não é importante, ele vê desfocado, ou embaçado, ou atenuado, porque aquilo não é o que ele precisa estar atento. Entendeu? Agora, é preciso você confirmar com a pessoa. Porque isso é uma interpretação do que eu estou fazendo. Porque o fenômeno da visualização acontece pela alma. Né? Não, uma pessoa estava falando que teve lembranças da vida passada. Então, ela disse que ela enxergava ela assim, colorida, roupa colorida, tudo assim. E em volta, por exemplo, tem um lance da história que ela estava brincando com uma outra criança. E a criança ficava que nem se fosse assim, menos luz. Sim. É isso aí. Agora, veja só, a lembrança de vida passada é diferente do estado sonambúlico. Entendeu? Ela pode estar vendo um filme que alguém está mostrando para ela daquilo que está arquivado na consciência dela. Que geralmente é o que está produzindo essa imagem.
E aí, então, por se tratar de um filme ou de uma imagem que pode ser enfocada pelas inteligências que querem dar isto ênfase, ela pode ter essa alteração naquilo que realmente chama a atenção principal. Ou ela mesma se preocupe mais com a imagem que ela teve do que com o restante. Então ela enxerga tudo aquilo e não enxerga o resto. Agora, isso não é um processo sonambúlico. Lembrar de vida passada não precisa do sonambulismo. Nós podemos ter acesso a essas lembranças no sonho normal. Entendeu? Então, não é alguma coisa que esteja vinculada a este sair do corpo, como nós estávamos vendo no processo de sonambulismo. Agora, se isso acontece num estado sonambúlico, pode se dar por várias questões. Pode se dar por um foco específico que as entidades amigas querem que a pessoa, o sonâmbulo, perceba. Pode se dar por uma alteração da imagem que estão mostrando ao sonâmbulo, porque o sonâmbulo pode não estar vendo o lugar, pode estar vendo uma projeção. E essa projeção, ele vai captar da forma como ele pode visualizá-la. Então, se quem está projetando enfoca na luz, na iluminação, ou no ponto nodal, aquilo para que ele veja, o resto fica desfocado. É como quando você vai passar naquelas máquinas que projetam um filme, e esse filme você vai lá, põe mais ou menos o foco, então fica uma coisa mais nítida, mais embaçada. Ou quando você vai fazer um foco de uma foto, dessas fotos que tem focos automáticos, e existem vários planos. Então, ela se prende ao que está mais perto e desfoca o que está longe. Porque ela quer pegar aquilo que está logo de cara. Não é que ela não é capaz de focar o restante, mas é que naquele modo que você escolheu, ela vai focar a primeira fileira e o restante lá no fundo vai ficar meio apagado, vai ficar meio embaçado. Então isso acontece no processo sonambúlico quando se dá dessa maneira. Mas para se lembrar de vida passada não precisa do sonambulismo. O simples sonho pode levar a gente a relembrar as experiências que nós já tivemos em outras vidas, ok? Bem, nós sabemos que a Ana Paula já colocou aqui para mim o queculé, que a Paula Faraco citou, na descoberta da estrutura do benzeno. Obrigado, Ana Paula. Como nós já passamos do horário, nós vamos comentar isso depois, vamos lembrar na próxima semana, mas lembrem-se que na próxima semana nós começaremos um outro capítulo, o capítulo 9. Capítulo 9 do segundo livro, livro 2. Pergunta 456 e seguintes. Nós vamos então agradecendo a todos os que participam do nosso estudo de hoje. Não sei quantos temos agora na sintonia, Ana Paula, por favor. Essa é a sintonia velha. Mais de 1.200 pessoas, vocês que estão em casa assistindo, vocês que estiveram conosco nessas 2 horas, nós agradecemos a participação, como agradecemos a participação de vocês que vieram com a boa vontade ao estudo do Livro dos Espíritos, e agora vamos fechar os olhos para a prece de encerramento. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade, por aquilo que o ensinamento pode agregar ao nosso entendimento a respeito dos fenômenos mediúnicos e dos fenômenos oníricos, comuns a todos nós. Que possamos levar essas reflexões, estes ensinos de Kardec, meditar sobre eles, observar a nossa participação no dia a dia dessas realidades, construir em nós um equilíbrio que explique as diversas sensações biológicas e nos prepare para aquilo que vamos encontrar quando chegar a nossa hora de voltar.
que a nossa mente agora aprenda a abrir-se para que quando os olhos se fecharem definitivamente, ela possa enxergar facilmente. Que o teu amor possa envolver a terra e que as nossas vibrações possam ajudar nossos semelhantes nos momentos conturbados que a humanidade está vivendo. Que nós tenhamos lucidez para combater em nós o orgulho, a vaidade, as atitudes intempestuosas, aquelas que mostram quem nós somos e que geralmente traem em nós as aparências. Nós te agradecemos por tudo aquilo que a vida nos oferece para que sejamos melhores. Que o teu amor possa envolver cada lar que nesse instante ora em suas lutas pessoais, em seus desafios materiais, emocionais, afetivos, de maneira que todos os membros dessas famílias estejam sintonizadas com a bondade divina e não com o desespero humano. Que saibamos todos que a nossa fé é testada na hora difícil, não na hora fácil. E é na hora difícil que o nosso equilíbrio nos faz sentir mais de perto a mão luminosa que nos sustenta, que nos ampara. Que tenhamos uma noite serena para o corpo e ativa na vivência destas questões para a alma. E assim deixamos a oração que você nos ensinou em silêncio de nossos pensamentos, com a qual encerramos o estudo de hoje. Pai nosso,